Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje eu tô aqui nesse vídeo para poder fazer uma destempere de um problema que aconteceu no vídeo anterior, né? O vídeo anterior ele ficou muito bom depois que o conhecimento engrenou, e aí o único problema foi que a placa do som parou de funcionar no meio da gravação. Eu não percebi que era a placa de som que tinha parado. Eu percebi que tinha acontecido alguma coisa, mas não achei que era a placa de som, porque a placa de som ela ficou ligada mesmo afirmando que estava mal conectada. E assim, né? Problemas acontecem. Me deixou chateado, mas passa, né? Porque tinha ficado muito bom e muito cômica, né? No sentido da graça de aprender. Mas vamos tentar ver então o vídeo depois que parou e tentar lembrar mais ou menos o que aconteceu, que eu expliquei. E a gente vai acessar aqui no YouTube mesmo. E depois, se precisar, eu utilizo a minha prancha aqui e minhas abas de navegações para poder tentar acertar melhor o conhecimento que foi transmitido. Bom, então esse aqui é o meu canal, né? E aí eu lancei esse vídeo aqui, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre a fisiologia da leitura. Deixa eu mostrar uma coisa antes de começar. E aqui eu mostro as bibliotecas, né? E começo a falar que é muito importante o lado da harmonização, né? Você tem as estantes. E aí vamos associando estantes de livros. Aqui a gente já tem pessoas operando os livros, ou seja, se servindo desses livros. Então isso aqui é uma introdução ao conhecimento da fisiologia da leitura que a gente começa a falar. E o que eu falo? Os danos que ela tem. Eu coloco em analogia a bateria, né? A todo tempo cuidando. Intermitência. Aqui eu mostro a esmerilhadora, beleza. Vamos direto pro vídeo aqui pra ver como que eu reajo aqui. Desescalando melhores. Então aqui eu tô mostrando. Então olha só o que faz. A aplicação do foco que faz, né, na fisiologia. Conseguiu chegar até essa bolinha aqui, ó, né? Que esse para nós significa que a gente está enxergando o vetor, né? O vetor para nós é isso aqui, ó. Só que se o vetor para nós é isso aqui, por que não fazer ele ficar para nós assim, ó? Ou seja, a gente fica forte para não precisar disso tudo de pinça, né? Ou de força. E aí é isso aqui, ó, essa decrescente aqui. Mas o homem não evoluiu no sentido
agora vai dar o problema, quer ver? Sináptico foi, ué. Homem sapiens sináptico. Por exemplo, antes o camarada ele precisava disso aqui. Agora com a segurança, né? Com a segurança das receitas, ele tem feito isso aqui, ó. Ele tem precisado de menos sinapses. Só que com as informações que ele já tem, ele consegue. Aí deu problema. Então aqui eu tava explicando basicamente isso aqui, ó. Vamos ver. Será que é isso aqui? Ah, isso aqui, ó. Arritmias dos desconhecidos em associação de conhecimento contrassenso. Vamos ver se eu cheguei a falar. Devo ter chegado a falar. Bom, toda vez que a gente tem um certo contato com algo, ele desvetorizar em nós uma diferenciação de padrão de energia, ou seja, é uma onda diferente, né? Aqui, ó. É ondas com padrões de ondulação diferentes, até mesmo por causa do ambiente. Só que como a gente tem no ambiente padrões de segurança, esses padrões vão desarmando os vetores da insegurança e eles vão sendo associados com a desarmação desse emprego, né, dessa massa. E aí, vejam bem, quando ela entra, ela não precisa de entrar com tanta força assim, ou seja, com muita contração da pupila e tal. Você consegue fazer com que ela entre menos proporção do que entra e ter o mesmo resultado. E aí você até consegue controlar em qual contração você quer entrar, porque você já consegue, com grau de segurança, associar essa onda aqui, ó, esse padrão de onda que entra, né? Então isso já é um reconhecimento de padrão. E aí o que isso faz? Faz com que você reconheça o ritmo muito mais rápido que o seu organismo precisa de desarmar, no sentido da correlação. O que isso significa ao homem nesse progresso? Significa que ele consegue desenvolver dentro desses vetores sobrevetores para poder desmanchar a energia e superar esse padrão, ou seja, frear a energia com placas de emborrachamento, né? Ou seja, placas de modulação sobre o grau de energia. Então você consegue dizer ao grau qual grau é o adequado. É como se você fosse professor das ondas no sentido fisiológico, né? Então, ser professor da onda no sentido fisiológico é pegar o diz da onda, o diz físio e mandar no diz físio fazer as parametrações. E aí o soldado de chumbo é uma parametração.
A parametração é o se desvalido, né? Porque quando ele vale alguma coisa, ele está preso num parâmetro social, né? Veja só o soldado. Nesse parâmetro social, ele pega essa onda, a gente pega essa onda e mastiga ela, desescalando ela, né? Então, o que é isso, mastigar a onda? É você pegar e experimentar a onda de várias vezes, várias formas. Você faz isso aqui, ó. Você associa isso numa expressão sua e desexpressa ela de várias vezes. Quando você desexpressa ela, você vai freando, você vai criando reduções da apropriação de consentir ela. E aí você consegue reduzir ela e até desescalar ela, olha. A escala. Só que nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui é mais ou menos uma trama nervosa, é uma associação muscular de fibras, entendeu? E aí essas fibras, elas têm os vetores, e aí o que a gente vai falar depois no vídeo é sobre as regras de 3 vetoriais, né? As bandas vetoriais. Por quê? Porque a gente sempre tem o lado da distorção, né? Para poder gerar o controle de movimentos, né? Eu falei isso aqui também no vídeo, que é mais ou menos o seguinte: a distorção vamos ver aqui se as distorções para as linguagens do corpo sobre a leitura material. E o que significa? Significa que esse calo, esse atraso, esse comprimido, ele vai ser inaugurado no corpo de uma fisiologia, né? De uma forma lógica, de uma forma de associação lógica e de um percurso lógico, né? E aí, sobre as fibras percutidas, a gente tem aquela atenção que desescala potência de banda. Essa potência de banda desescalada, ela sempre, quando ela sofre a cola-energia de uma banda, ela desassocia essa cola-energia do ponto da associação até os despontos. Então a gente sempre desaponta a colisão sobre a contração colinérgica. E aí a gente desapontando ela, a gente faz a reverberação da onda, ou seja, o agitar das moléculas sobre essa repartição. Tudo isso chama as colenergias para poder desempregarem a associação de banda, né, de prato ou de vibração. Esses efeitos nas matérias que desmaterializam matéria enquanto estiverem em efeito, ou seja, enquanto estiverem plugadas, comprimindo vasos, descomprimentando reações no nosso organismo, ela desmaterializa em nós mantas de sufixão de pastilhas, resultando no corpo os defreios que ela faz. Ou a gente pode até falar defeitos, mas são defeitos que a gente considera positivo no sentido das distorções materiais, que são as paralelas associativas das utilizações, né? Que nos deixam felizes e fazem as pessoas terem expectativas de cumprimentar-nos. O corpo
ele desassocia a regional desse calo do comprimido ou do atraso. Por quê? Porque sem essa inflexão orgânica, essa jaula de associação material, ela não faz o log das colinergias desinseminadas sobre essa artificialização de utilização material nas desassociações de contrações imateriais que elas regerem sobre as respostas sinápticas que a gente tem que dar para essa associação. E aí, quando a gente desfica muito, as fibras engordam, elas engrossam, né? E aí, com o engordar das fibras, elas se tornam sensíveis também. A associação da linguagem e outra tomada que não está com placa. Nessa diferença, ela sofre lesão de efeito, né? Então, é como se a gente criasse diferencial nas fibras a partir dos calos que a gente comprimenta e mantém, né? Comprimenta. E aí é bem assim, ó. Você tem aqui, ó, eu expliquei no outro vídeo, aceleradores de partições nervosas. E nos olhos a gente tem esses aceleradores. E só que esses aceleradores, eles são assim, quando você aperta, você acelera a onda, né? Você pressiona a onda. Quando você desacelera, você despressiona a onda. E aí a propriedade de onda, você tem como acelerar a onda, ou seja, abrir, e desacelerar, fechar. Por quê? E tem como você é como se fosse um gráfico, né? Tem como você acelerar, desacelerar, esticar e desesticar a onda. Então aqui, essa quadrilha aqui, ó, esses quatro fibras, pedais, elas têm a obsessão de alquimizar ou seja, registrar a onda da forma mais nobre possível para o organismo desassociar visão e ver com foco, não só com foco, mas tocar aquilo que vê. Então, a estratégia do ser é pegar dessa associação contas e despagar essas contas no sentido imaterial das associações de drenos de ritmo de onda. Então aqui a gente tem a distorção, que a gente busca da negativa que ela faz a positividade alquímica, ou seja, o efeito da reação. Ela preserva o foco e aumenta a capacitância de retracionar a atenção sobre destriangulação de foco apegado. Então, como assim? Porque se a gente ficar sofrendo uma onda, geralmente essa onda ela vai ordenar a gente em posição. Ela vai parear a gente. Para desparear a onda, nós precisamos de fazer contas de dissolação dessa onda. Como é que a gente faz isso? A gente desescala essa onda, colocando ela na sua alquimilização. Mas isso não é um processo fácil. Isso demora porque a gente precisa de coleções de dados
para poder fazer na nossa musculatura a identificação segura, ou seja, que vai dessegurar bem esse tipo de onda. E aí a gente tem vários tipos de ondas e ondas que desafiam a gravitação da onda, o gravitar da onda que ela refere, fazendo desacordoações de ondas, ou seja, teatrificações, ou seja, mascaralizações de ondas. Então, isso são propriedades dos seres e das associações materiais dos seres de conhecer os seres e performarem o que são, né? Então, bom, a gente sempre vai ter um divisor e um dividendo e um divisor, né? E aí essas desinfrações de onda, elas sempre vão chegar para nós com um resultado, né? E aí esse resultado ele vai dizer a armação que a gente tem para poder o ver. Então esse UV ele vai ser a desimportação que a gente faz nessa administração dessas fibras, né? Vejam vocês, se vocês pegarem na anatomia, a gente tem 4 músculos aqui no olho e todas as nossas potências de movimento, todas as nossas articulações, elas têm sinoviais de fractação de dreno, né? Ou seja, são líquidos que sobre os drenos conseguem umidificar as regionais e desacentuar a necessidade de movimentos, comunicações, drenos nervosos, de inervações. Isso ele vai dizer à fibra as desenfibralizações que ele deve fazer para desalquimilizar esse discurso, né? Esse peso no lado das atrações fisiológicas. Então aqui, ó, se a onda está entrando, né? E aí a gente tem vários potenciais de onda desembalando, né? Principalmente quando se movimenta. O que acontece? A gente tem uma regra de 3. E aí a regra de 3 ela faz assim, ó. Nós temos os contatos e a gente sempre está buscando economizar energia para esses contatos. Então, veja só. Então, se a gente já acusou esse tipo de contato, a gente tenta ver quais contatos a gente pode tirar para poder continuar acusando. Então, a gente faz as descontatuações desescalarem as ondas que desgastam energia em nós por se parecerem com medos, né? Ou seja, serem de diferenciação orgânica, serem movimentos orgânicos por acreditarem no medos que elas frequenciam, né? E aí a gente tem esses medos, né, que encoram as fibras movimentos diferentes, né? Ou seja, cliques de energia, cliques de base, puxando, né? Então você sempre tem aqui assim, ó, quando a pessoa você tem conhecimento, mas ela diz que você não conhece essa parte dela, ela puxa você para cá. Então ela aumenta o grau do divisor. E aí você tem que fazer, ó, regra de 3, ó. Se esse tá para cá, esse tem que estar para cá. Esse tem que estar para cá, esse tem que estar para cá. Só que tudo isso aqui, ó,
a gente faz molecularmente, graças à repetição. Então o repeat, ele faz isso, ele faz contrações se tornarem cada vez mais nobres, cada vez mais limitadas. E isso gera uma pressão muito grande no organismo, que ele começa a falar de forma de espelho, né? De forma de mente, de forma de susto. Então, às vezes, o próprio susto fala, evidencia o medo pai. Então, há um decaimento, né? A gente primeiro aprende o medo pai, que é o medo, né, do comprimento da onda, a gente vê essa onda, e aí a gente vai descomprimentando o pai até que a gente consegue, só de um susto do pai, ver o filho dentro de nós. Ou seja, o fio buscando drenar a energia com esse padrão. E aí a gente vê isso no lado da mente, da inseminação de mentes, de nervos, de faíscas lógicas, né? E as faíscas, como eu mostrei para vocês, são essas fótons dos olhos, como a gente viu na esmeriladeira no vídeo anterior. Porém, eu acho que não ficou bem visível, né? Então aqui a gente tem geralmente o olho, e aqui aqui a gente tem o músculo, que representa a mão do cara, e a peça que está sendo vista, né? O sol bate na peça, a peça desacelera a onda que está rodando o olho, e essa desaceleração ela mostra os fótons de desaceleração. Todos esses fótons de desaceleração, eles fazem contatos nobres com as fibras. Esses contatos eles são propagados a efeitos de tesselação, né? A gente tem um percurso já tesselado, que são percursos de fibras nervosas. Quando elas ejecionam uma pressão, ela tem a qualidade, né, de ressoar essa pressão por conta das suas desintegralizações correntes. E quando chega a esses fótons, ela se sensibiliza e se arma para poder garantir a qualidade da eficiência da ressonância. E aí vou mostrar para vocês tubos de ressonância. Tubos de ressonância. Os tubos de ressonância são mais ou menos isso aqui, ó. Mas a gente tem no sentido da radioterapia, a gente tem como que eu vou achar isso, né? Tubo de ressonância. Não, tubo de também não. Tubo acelerador linear. Tubo. Então, na radioterapia a gente tem um acelerador linear, que são equipamentos que utilizam micro-ondas com frequência de até aproximadamente 3 GHz para acelerar elétrons que atingem a energia cinética. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Achei. Então, aqui, esse accelerating waveguide são tubos de aceleração. Nesses tubos de aceleração é como se fossem a fibra do olho sobre
sobre efeito sensível, né? A sensibilidade da fibra do olho, ela causa a distensão do tecido, e ela consegue melhor eficiência de aceleração ou até mesmo desaceleração do revólver de luz, né, do sol ou da reação solar, né, porque vejam vocês, imagens, não, então a gente tem o sol batendo na matéria, e aí quando o sol bate na matéria tem vários efeitos acontecendo. Tem o efeito da propagação de calor e o efeito da propagação das várias energias, várias ondas, né? A gente tem o espectro eletromagnético, o espectro das luzes visíveis. E aí esse espectro da luz visível é o decaimento da onda do Sol, né, sobre uma matéria. Então tem vários efeitos solares. Legal? E aí todos esses efeitos, eles são distorcidos pelo homem sobre o trabalho, a realidade que o homem trabalha sobre elas. Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui e aí eu volto logo para poder para continuar fazendo esse vídeo sobre a fisiologia do Sol. Eu espero que vocês gostem. Um abraço para vocês.